Fala pessoal, tudo certo? Sou o professor Luiz. Vamos dar continuidade no nosso curso de Introdução ao Direito do Trabalho. Vamos tratar aqui sobre o salário profissional. A gente já tratou sobre o salário mínimo, salário e remuneração e vamos tratar agora sobre outras espécies de salário também, tá? Vamos tratar agora sobre o salário profissional. Ó. Salário profissional é aquele fixado como mínimo que pode ser pago a determinada profissão, alcançando apenas profissionais que exerçam aquela profissão em específico, tá? Esse salário é muito comum, você vê essa fixação para profissões que são mais organizadas, como médico, o engenheiro, então que tem ali, às vezes também até o próprio arquiteto, ele tem um mínimo que é fornecido. Diferente do salário mínimo, ele tem uma categoria para que ele tem um salário para aquela categoria, para aquele profissional em si que exerce a função de engenheiro, que exerce a função de médico, para determinar que este é o piso. Sabe aquele negócio que a gente chama de piso salarial? Pode ser colocado nessa categoria, tá? E o salário normativo. Ó. O salário normativo é aquele fixado por sentença normativa. Normativo vem de norma, então por isso que ele é fixado por sentença normativa, resultante muitas vezes de processo de dissídio coletivo envolvendo o sindicato de trabalhadores e o respectivo empregador. Traduz assim o patamar salarial mínimo aplicável no contexto da categoria representada pelo respectivo sindicato. Então muitas vezes aquele sindicato ele entra com uma ação de dissídio coletivo, que chama, né, contra aquele empregador, para se colocar um patamar mínimo de salário para uma determinada categoria, entendeu? E aí aqui é diferente do salário profissional, porque o salário profissional ele é para a profissão em específico. Aqui a gente pode colocar na categoria em que esse sindicato representa, tá bom? Então ele é fixado, muitas vezes em acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou ainda pela justiça, tá? Que aí a justiça, ao julgar esse dissídio coletivo, coloca lá qual vai ser o salário, vai ouvir tanto a parte do sindicato quanto a parte do empregador, estabelecer um valor mínimo que seja justo e aplicável, tá? E os princípios de proteção desse salário. Vamos começar aqui, com a periodicidade do pagamento do salário. Segundo o princípio da periodicidade do pagamento do salário, o salário deve ser pago em períodos máximos de um mês, salvo comissões, percentuais e gratificações, as quais podem ultrapassar esse período. Então, está lá no artigo 459, que entende que o pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado no período superior a um mês, salvo no que concerne as comissões, percentuais e gratificações. Então, todo salário ele deve ser pago mensalmente. Não se pode trabalhar, por exemplo, trabalhei o mês de junho e vou receber apenas em agosto. Então, não pode. Você vai trabalhar e receber no próximo mês. A não ser que você tenha alguma comissão para receber, alguma porcentagem, alguma gratificação, e aí ela vai ser ajustada e pode sim ser acima de um mês, não há problema, mas o salário em si deve ser pago mensalmente. A CLT ela ainda fixa o dia que é melhor para o pagamento do salário, e ela diz que é o 5º dia útil de todo mês, que é o dia mais feliz do mês. Parágrafo 1º, quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado o mais tardar até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Então, trabalhou, até o 5º dia útil, você deve receber o seu salário. E o atraso no pagamento do salário, que a gente ainda está tratando aqui desse tema de princípios da proteção do salário. A gente viu periodicidade de pagamento e vamos aqui quando há o atraso no pagamento do salário. Se houver atraso no pagamento do salário, o contrato de trabalho pode, a critério do empregado, ser rescindido como dispensa indireta pelo descumprimento de obrigações do empregado. Então, se o empregador muitas vezes fica atrasando salário, o empregado ele pode entrar com uma ação e pedir a rescisão indireta desse emprego, porque não lhe satisfaz ficar sempre atrasando, então ele prefere que haja ali essa rescisão indireta, que é como se o empregador estivesse mandando ele embora, né? Mas aí no caso muda a figura, é como se o empregado estivesse mandando esse empregador embora. E aí ele vai ter todos os direitos de como ele tivesse tido ali, fosse dispensado do trabalho, vai ter todos os direitos garantidos, né? Está no artigo 483, o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear uma indenização quando
não cumprir o empregador as obrigações do contrato. E em contrato é obrigatório que esse empregador faça o pagamento do salário mensalmente. 3. O pagamento do salário em audiência judicial. Então, houve ali uma reclamação judicial em que há uma ação e o empregador ele está respondendo uma ação. Quando tem uma ação, muitas vezes ela vai se discutir questão de salário, verbas rescisórias, né? E aí, seja essa ação movida tanto pelo empregado ou pelo empregador, se não houver uma controvérsia, geralmente há uma controvérsia sobre o valor total das verbas. Então vamos supor que a empresa ela entende que deve pagar 3 mil ao funcionário. O funcionário entende que ele tem 5 mil para receber. Esses 3 mil, não há discussão. Tanto o funcionário quanto o empregador sabe que tem que pagar 3 mil. Há essa discussão nesses 2 mil excedente. Então, quando há isso, essa verba que é incontrovérsia, ou seja, essa verba que não se discute, que é do exemplo os 3 mil reais, ela já deve ser paga na audiência. Então, na própria audiência, o empregador já leva os 3 mil e deposita, e esses 3 mil estão quitados, vai se discutir essa diferença, né? Que no exemplo a gente colocou aqui 2 mil. Essa é uma regra que está lá no artigo 467 da CLT. Em caso de rescisão do contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre montante das verbas, montante é soma, tá, pessoal? Montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador a data do comparecimento à Justiça do Trabalho, ou seja, na data do comparecimento da audiência, né? A parte incontrovérsia dessas verbas, ou seja, aquela parte que não se discute, que já sabe que é certa, sob pena de pagá-las acrescidas de 50%. Então é muito melhor o empregador, achando que ele deve pagar 3 mil reais, por exemplo, eu vou pagar, eu entendo que é 3 mil reais que eu tenho que pagar. Já paga, porque se, por exemplo, ele lá na frente for condenado a pagar o restante, pode ter esse acréscimo de 50% em cima da verba que já era incontrovérsia, a verba que já não se discutia mais. E prova do pagamento desse salário. A comprovação do pagamento poderá ser feita mediante recibo, comprovante de depósito bancário. Então, tendo recibo assinado pelo empregado ou ainda comprovei por depósito bancário. Artigo 464. O pagamento do salário deverá ser efetuado contra recibo assinado pelo empregado, em se tratando de empregado analfabeto, mediante sua impressão digital, ou, não sendo esta possível, a seu rogo, ou seja, a sua palavra. E o parágrafo único, terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim, em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho. Então, quando há o pagamento feito por depósito bancário, esse comprovante vai ser confirmado ali, vai ser a confirmação de que esse salário está pago, está comprovado mediante o depósito bancário, tá? E a gente tem ainda o princípio da irredutibilidade salarial. Isso daqui, a própria Constituição Federal, ela garante uma irredutibilidade salarial, salvo se houver um acordo ou uma coleção coletiva de trabalho. E aí a única forma admissível pela lei de redução salarial é a estabelecida mediante acordo ou convenção coletiva. O artigo 7º, inciso 6º, lá da Constituição, a gente não pode esquecer que o artigo 7º da Constituição, também trata dos direitos do trabalho, tá? E aí lá no inciso 6 ele tem essa previsão de irredutibilidade de salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, há uma convenção, há um acordo coletivo e que aquela categoria ela vai receber menos do que ela já vinha recebendo, aí ok. Mas de forma alguma, sem ter uma convenção ou um acordo coletivo, o salário pode ser diminuído. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui mais essa aula sobre salários. Eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Até lá!